milhas. Vamos voltar para os slides. Como surgiram então os elementos químicos? Bom, há 118 elementos químicos na tabela periódica. Ao clicar nesse link aqui, quem tem um PDF vai poder, que eu vou disponibilizar, né? Vai ter a capacidade de entender melhor o que são as nucleossínteses. Mas átomos podem ser fundidos, ou seja, a fusão que acontece no Sol, por exemplo, com o gás hélio, e há uma liberação de energia na forma de luminosidade, por exemplo, ou divididos através de fissão nuclear. Então, tanto a fusão como a fissão faz surgir com que elementos químicos. Hoje fazemos em laboratório, no LHC, que é um grande acelerador de partículas, entre outros aceleradores que existem no mundo, fazendo com que essas partículas colidam a altas velocidades para descobrir que outras partículas formam os átomos. Existem muitas outras, não só prótons, nêutrons e elétrons formam o átomo, como, por exemplo, os quarks up, quarks down, também os férmions, hadrons, entre outros. Os antiprótons, que são partículas que desintegram os prótons. Tudo foi descoberto por cientistas desde 1930 até os dias de hoje. O Big Bang surgiu como uma produção massiva desses elementos. Foi a primeira vez que isso aconteceu no nosso universo. Também os isótopos de outros elementos químicos surgiram ali, lá no iniciozinho da tabela periódica, com os elementos mais simples, a saber, o hidrogênio e o hélio. Então, em um milionésimo lá de segundo surgiu o hidrogênio, a partir daí o hélio, depois outros elementos da tabela periódica, como o lítio, e por aí vai. Foram formados logo na origem do universo. Vamos ver aqui alguns podcasts. Esses podcasts sobre os elementos químicos são áudios curtos, onde eu vou deixar para vocês também um link para terem acesso e, se tiverem curiosidade, descobrir sobre outros elementos químicos aqui. Vamos escutar alguns. Hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica. É um gás que reage facilmente com oxigênio, formando água. E é justamente a origem do nome hidrogênio, aquele que forma água. Hidrogênio. Você raramente encontrará hidrogênio puro por aí. Uma forma interessante de se obter o gás hidrogênio é em uma reação entre um metal e um ácido. Quer observar essa reação? Coloque um pedaço de palha de aço dentro de um pouco de vinagre, aguarde em torno de 1 hora e você verá o surgimento de pequenas bolhas. Parabéns! Você acaba de gerar gás hidrogênio. Vamos ouvir o carbono agora. O carbono é um dos elementos mais versáteis da tabela periódica, principalmente pela gigantesca quantidade de moléculas nas quais o carbono está presente. Existe até uma área da química inteiramente dedicada a ele, a química orgânica. Todos os seres vivos possuem uma imensa quantidade de moléculas à base de carbono. Podemos dizer que, sem dúvida, o carbono está presente em absolutamente todos os seres vivos. Na massa total do corpo humano, o carbono é o segundo elemento mais abundante, com 18,5% do total. Então, se você tem 70 kg, terá pouco mais de 12 kg de massa de carbono. Vamos ouvir agora sobre nosso último, depois vocês podem vir aqui e verificar outros, tudo bem? Cálcio. O cálcio está nos ossos. Um humano adulto de 70 kg tem um esqueleto que pesa aproximadamente 10 kg. E se você extrair todo o cálcio desses ossos, conseguirá apenas 1 kg do elemento. É relativamente pouco, mas é um elemento essencial.
Inclusive, diversos outros processos que ocorrem no organismo também dependem de um bom equilíbrio do cálcio. Quem nunca assistiu a filmes e documentários que falavam sobre o período dos dinossauros e se sentiu encantado com isso? Vamos agora entender um pouco como se sabe que essas criaturas elas eram como são representadas hoje, que os cientistas como eles chegaram a essa conclusão, já que nenhum de nós estava lá presente. Não existia fotos, pessoas que testemunharam que essas grandes feras gigantes e algumas pequenas também, né, evidentemente, viveram em nosso planeta. Lembrando que há 65 milhões de anos esses répteis eles foram extintos devido a uma grande rocha de meteoro que entrou na atmosfera terrestre e colidiu com o planeta. Ela tinha por volta de 10 km por 11. 10 km de comprimento e 11 de altura. Uma rocha enorme que causou a extinção em massa desses animais. O carbono 14. Os fósseis, que são restos orgânicos que foram soterrados e conservaram assim a parte orgânica presente no corpo desses animais, devido à ação das bactérias, eles foram conservados nesses ambientes que tinham essa lama, depósitos de sedimentos, de rochas que ficaram pressionando esse corpo no fundo dos oceanos e lagos. Então, o carbono 14, que não é o mesmo carbono que você encontra como elemento químico na tabela periódica. O carbono 14 recebe esse nome por ser um isótopo, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons, mas o que muda é a quantidade de nêutrons em seu núcleo. Então, isótopo é quando tem um isótopo do carbono, que é o 12, tem o 13, tem o carbono 13, tem o carbono 14. E o carbono 14 ele acaba detectando em que época que esses seres vivos viveram. Tá certo? Foi em 1940, Willard Lieb descobriu isso. Dá para datar até 60 mil anos atrás. Porém, os dinossauros já são 165 milhões de anos atrás, professor, ou mais. Então, o carbono 14 não é utilizado? Não. Nesse caso, é utilizado a datação por radiação. Porque os corpos, quando eles entram, depois de um tempo, eles passam a se petrificar e vão deixando o mínimo e mínimo decaimento de radiação nesse elemento lá, composto químico. Então, a partir de 60, 70 mil anos, ele já não é tão preciso. Bem, vocês podem acessar aqui por esse link também e ver mais sobre o carbono 14. Vejamos uma simulação no nosso laboratório virtual de aprendizagem. O que são isótopos? São elementos químicos com a quantidade de prótons iguais, que pode diferenciar a quantidade de nêutrons presentes no seu núcleo. Observe que aqui nós temos um hidrogênio. Se tem um próton, tem um elétron. Então, a massa dele é 1. Na realidade, esse hidrogênio aí, bem simples, é chamado de prótion. Agora, se nós aumentarmos a massa desse hidrogênio, colocando mais um elemento, nêutron, bom, a massa atômica dele agora é 2. 2, né? Número de massa 2 também. Por quê? Ele vai ter dois elementos no seu núcleo. Continua sendo um hidrogênio chamado deutério. E eu posso ele ainda está estável. Como é que ele fica? 2, massa atômica, e 1, o número de massa, a quantidade de prótons. Na natureza, 0,0115%, ou seja, são gases extremamente raros aqui na Terra. E se a gente acrescentar ainda mais outro nêutron a esse elemento, ele vai ficar instável. Né? O nêutron desestabilizou esse elemento. Agora ele tem o número de massa 3 e um próton apenas, que você observa aqui. Ó. O nome desse elemento aqui chama-se tritium. Repetindo, tritium. É esse elemento químico. Se eu tirar aqui, ele volta a ficar estável. É chamado deutérium.
E se eu retirar o último, ele vai ficar só um próton sem nêutrons, ele vai ser chamado de prótion. A mesma coisa acontece com o carbono. Como nós podemos observar aqui, tem 2, 4, 6 prótons nesse núcleo, e 6 nêutrons e 6 elétrons. É um equilíbrio total. Esse átomo ele está estável. Ele é o átomo do carbono, mais natural, carbono 14. 98,93% dos carbonos são assim, desse tipo. Número de massa, 12, porque 6 prótons e 6 nêutrons, 6 mais 6, 12. E número atômico, 6 prótons. Agora, o que acontece se eu trouxer mais um nêutron e acrescentar aqui? Ele continua estável, porém, esse elemento na natureza, um pouco mais que 1% dos isótopos do carbono são desse tipo aqui, com 13 número de massa e 6 o número atômico. E se nós trouxermos mais uma vez um nêutron e colocarmos aqui, esse átomo ele fica instável. Nesse sentido, nós chamamos ele carbono 14. É também um isótopo do carbono, tem a mesma quantidade de prótons, não muda, não varia. Isótopos, os prótons não variam. Porém, a instabilidade dele é devido à radiação, ele acaba se tornando radioativo. Tudo bem? Tem traços desse elemento na natureza, ou seja, ele não é tão abundante assim. E o pouco que se tem pode ser observado nos restos orgânicos dos animais, como mencionado antes. A simulação pode ser encontrada nesse link abaixo, no PIRET, e eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, o que nós vimos lá, né? 6 mais 6, 12, o número, por isso que carbono 12. Carbono 13, 6 prótons e 7 nêutrons. E carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons, que é muito raro. Observe que a quantidade de prótons, 6, 6, 6 não varia. Se variasse, não seriam isótopos. Lembrando, isótopos, quantidade de prótons permanece a mesma, mas no seu núcleo varia a quantidade de nêutrons. Algumas atividades. Os sais minerais são importantes para a nutrição do corpo humano e têm diversas funções no organismo. Magnésio, cálcio, zinco, selênio e enxofre são alguns dos elementos químicos que formam os sais minerais. O magnésio, por exemplo, atua diretamente em membranas celulares, afetando o relaxamento muscular. Classifique esses elementos quanto ao caráter metálico. Magnésio, cálcio, zinco, selênio e enxofre. Vamos ver. Resposta: magnésio, cálcio e zinco são metais. Selênio e enxofre são não metais. Isso você consulta a tabela periódica e observa a posição dele em seus períodos e famílias e a cor, que é a legenda que vai indicar o tipo que eles são. De acordo com as dicas a seguir, identifique o elemento químico correspondente na tabela periódica. Elemento que possui um único elétron, faz parte do segundo período e grupo 14, forma um gás importante para a nossa respiração. Faz parte do grupo... O hidrogênio é esse elemento que possui um único elétron. O carbono ele faz parte do segundo período e do grupo 14, que é a família dele. E o magnésio, cálcio e zinco são metais. O selênio e o enxofre são não metais. Obrigado pela atenção. E se você gostou, deixa um like e assina o canal. Até a próxima!